Bom dia, amigos do futebol. Aqui quem fala é o Alan. Estamos aqui para a primeira entrevista na nossa fanpage. E estamos aí para fazer a primeira entrevista com o Pive, né? Ele é um cara que aqui na nossa cidade, Três Passos, é um cara que está há muito tempo já nesse ramo do futebol. Ele é comentarista há não sei quantos anos da Rádio Passos, que é uma rádio aqui de Três Passos. E daí hoje a gente veio fazer a primeira entrevista com ele, que como ele é um amante de futebol e entende bastante de futebol, não tem gente melhor para começar, né, Pivi? Pois é. Primeiro quero dizer do prazer em estar aqui falando sobre futebol com vocês e dizer que, primeira coisa, quem gosta do futebol, quem pratica o esporte, qualquer atividade, mas especialmente o futebol, que é um esporte coletivo, onde as pessoas têm que se doar de alguma forma para que o ego da pessoa seja satisfeito. Não adianta só eu ganhar, nós temos que ganhar, né? E aí por isso que o esporte ele é tão interessante e envolve tantas pessoas assim, tá? Então tá, então vamos começar a entrevista e eu vou começar com umas perguntas então. E agora eu vou fazer a primeira pergunta pro Pivi, que é: como surgiu o seu amor pelo futebol? Pois é, como surgiu? Bom, surgiu desde menino, né? Desde criança. Eu tenho 64 anos, já não sou tão menino assim, né? Mas eu comecei bem pequeno mesmo a gostar do futebol. Primeiro porque os meus tios, um tio que eu tinha que ele jogava muita bola mesmo, era um senhor já não era tão novo assim, mas tinha uma habilidade impressionante, chamava a atenção. Eu tenho um carinho muito grande, inclusive vou dizer o nome dele, é o tio Hugo. Jogava muito futebol, jogou no futebol profissional, inclusive nos anos 60, no Gaúcho de Passo Fundo, em outras equipes, mas ele foi um que ajudou a levar a gente para o futebol. Depois meus irmãos, um pouco mais velho, o mais velho não jogava tanto, mas gostava muito. O outro jogava futebol e estava sempre envolvido e eu acabei indo junto com ele. E aí vinham as competições de Três Passos naquela oportunidade, nos anos 60 para 70, e aí tinha muito futebol de salão naquela oportunidade, hoje é o futsal, e essas competições faziam com que a gente se empolgasse e estivesse inserido de alguma forma na sociedade. E aí a gente gostou. E o futebol teve uma importância muito grande na minha formação, na formação dos meus irmãos também, porque nós fizemos amigos, né? E esses amigos, eles eram pessoas de bem e que, de alguma forma, a gente se espelhava neles, como pessoas, como jogadores também, mas especialmente como pessoas. E eu acho que essa é a coisa mais importante do ser humano. Olhar o que a pessoa tem de bom e copiar o bom. E o ruim você deixa de lado. Isso é bom, Pivi, né? A amizade no futebol A sempre é importante. é muito importante. A amizade é uma das coisas mais importantes. É tão importante, Ana, que amigos você escolhe, né? Não adianta uma pessoa querer ser teu amigo se você não quer ser amigo dele. Então, a amizade é uma coisa das mais bonitas que existe, mas para isso, os dois têm que querer ser amigos. Então, você escolhe, tem essa facilidade de fazer amigos. Eu vou escolher o meu amigo. Não que você vai peneirar, eu não vou por isso por aquilo, porque ele tem dinheiro, porque não tem, ou porque ele é de uma cor e não é, de uma religião e de um time de futebol, não. Amigos de verdade a gente escolhe por ser amigo, por ser boa pessoa. Obrigado, Pivi. Então agora vamos para a segunda pergunta, que é: joga futebol desde que idade, Pivi? Olha, eu jogo futebol em equipes assim, aos 16 anos eu comecei jogando. Naquela época existia muitas equipes aqui e muita gente jogava futebol. 14, 15 anos eu já andava nos times aí também. Mas que eu comecei a jogar e se formavam as equipes, o primeiro time, o time principal, Uhum. e o time B, era a meninada. Então eu fazia parte desse time. O primeiro time que eu joguei mesmo foi o 15 de novembro do Erval Novo, onde nem não existe mais essa equipe depois. Então eu acabei jogando em outras equipes também, em várias equipes, e não tinha, eu não tinha posição. Eu joguei de goleiro ao ponta esquerda.
Nas equipes que eu depois estive envolvido mais, eu fui de goleiro a roupeiro. Passei por todas as situações de dirigentes, presidente, organizador, técnico de futebol, e na passagem como técnico de futebol, então eu tive uma das coisas mais bonitas que eu fiz, que eu consegui, que eu considero mais bonita, foi uma equipe em 1979, eu comecei com meninos aqui, eu tive uma pequena passagem no Juventude de Caxias do Sul em 78, e tive um rompimento dos ligamentos e também uma fissura na patela e acabei desistindo do futebol. Porque eu via que eu não tinha condições para ser jogador de futebol profissional. Mas eu tive a oportunidade de estar no Juventude com jogadores importantes, entre eles o treinador, talvez um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, foi o Enio Andrade, mas eu não tive tempo lá um período e acabei desistindo e voltei para Três Passos. E nessa minha volta para cá, eu montei uma equipe de juvenil e essa equipe ficou 5 anos sem perder nenhum jogo. Jogamos aí 2 vezes na Argentina, como convidado, na cidade de El Soberbo, depois lá em São Vicente. Jogamos no Paraná em 2 oportunidades também, em Capanema e Planalto. Jogamos no Rio Grande do Sul em várias cidades. Jogamos em Ijuí contra uma equipe de Ijuí com um selecionado de garotos lá no 19 de outubro. E essa equipe ela tinha uma peculiaridade, esses guri. Eles não podiam fumar nem beber, eles tinham algumas regras, eles tinham que ser amigos de todos, e eu cobrava muito deles o que é ser homem. Ser homem não é dar soco em todo mundo, nem pegar todas as mulheres que aparecem pela frente. Isso não quer dizer que o cara é mais homem que eu. Eu sempre dizia para eles, vocês vão ter que ser homens. Homens, de verdade, é quando as pessoas te respeitam, te admiram pelo que você é. E isso, talvez, no futebol, foi a coisa mais importante que eu fiz. Consegui transformar esses meninos em pessoas de bem, todos eles, e só que nós estamos muito longe da capital, muito longe dos centros esportivos. E aí nós acabamos não tendo oportunidade de levar esses meninos para frente. E a época era diferente. Se fosse hoje, seria uma facilidade. Mas em 1979 até 84, não tinha como você divulgar tanto essa gurizada. Depois fui trabalhar também treinamos o time um estadual de amadores da categoria juvenil, e na nossa região, que é a região aí que abrange Três Passos até quase Palmeiras das Missões e Frederico, nós ganhamos todos os jogos, mas ganhamos todos os jogos da primeira fase. E a segunda fase, o pessoal não tinha dinheiro, não tinha condições financeiramente para levar o time para jogar em Santa Maria, que eram nossos primeiros adversários, Santa Maria, Encantado, eu lembro de alguns lugares assim. Então se tornava muito caro para levar e acabamos desistindo de seguir naquela competição. Foi uma pena, mas aquele momento mais importante, na minha opinião, de estar inserido no futebol. Legal, Pivi. Agora vamos para outra pergunta aqui. Para a terceira pergunta agora, então. Qual foi o melhor jogador que você viu jogar ao vivo? Ao vivo no estádio. No estádio. Eu vi muitos, né? Tive assim a questão de 3 metros ou 4. Nesse período que eu estava lá no Juventude, eu tinha a oportunidade. Eu vi Hugo Sanches da seleção do México jogar. Eu estava pertinho dele, assim. Eu vi Falcão, talvez o jogador mais elegante do futebol que eu vi. E para mim, acredito que foi Pedro Rocha, do São Paulo, né? Era um uruguaio, o pai do Forlan, agora, né, depois ele também foi o melhor jogador do mundo, mas o Pedro Rocha, você falava, foi para mim um dos melhores jogadores. Marinho Chagas, jogador do Fluminense também, eu vi jogar, uma habilidade, e outros mais antigos que eu tive a oportunidade de jogar, mas em jogadores e times de futebol, foi um jogo em Caxias que eu fui assistir no inverno, num sábado à noite, Caxias e Santos. A equipe que mais me chamou a atenção foi o Santos. O Santos
da era Pelé, mas o Pelé não estava mais, né? Isso foi em 78 também. Eu vi o Santos jogar e me remeteu aos tempos passados, quando eu ouvia os jogos do Santos e eu torcia pelo Santos e vi aquela camisa toda branca, o time todo branco, entrando de branco no estádio lá em Caxias do Sul. Olha, foi uma das emoções maiores que eu tive no futebol. Tive tantas, mas essa eu considero uma das boas lembranças também e emoções, porque a gente viveu naquele período, nos anos 60, 70, ouvi falar dos Santos e de repente você está bem próximo a eles, foi um momento emocionante. Legal, Pivo. Muito legal essa sua história aí. E agora eu vou fazer uma pergunta não relacionada ao futebol, mas relacionada ao esporte. Qual esporte que você mais gosta, tirando o futebol? É uma boa pergunta. Na verdade, eu gosto de todos os esportes. Eu tenho assistido bastante tênis, acho bonito o vôlei. Uma época que o vôlei tinha assim, ó, uma interagia com todos os brasileiros pela seleção, pela safra do vôlei também. E entre espaços, eu sinceramente eu lembro nos anos 80 de um time de handball que talvez seria um marco na história do esporte de três passos tivesse continuado. Tanto é que um dos jogadores desse, o César Gueller, chegou a jogar na seleção brasileira de handball, disputou Pan-Americanos e todo jogando pela seleção brasileira de handball. Legal, é bom saber ter vários esportes, né? Gostar do esporte em si é um negócio muito bom. É importante, sim. Agora vamos para a quinta pergunta, e a pergunta que eu faço é: qual jogador que você mais gostou de ver jogar? Não o melhor, mas o que você mais gostou, não, digo, esse cara é legal de ver jogar. O que eu mais gostei, acho que foi, né? Não é, eu sou o gremista, né? Mas Falcão talvez foi o jogador mais vistoso, né? Ou o Zico, né? O Falcão mais elegante na maneira de jogar, de tocar na bola, não precisar olhar para a bola para sair jogando. E o Zico pela habilidade extraordinária. Cobranças de falta, o Zico do Flamengo, a bola falta próxima à área, o pessoal já saía se abraçando. O torcida do Flamengo já abraçava, porque dali era 99% era gol. Então, são dois jogadores que marcaram muito, muito mesmo. Para as pessoas mais velhas, no meu caso, né, são jogadores que marcaram. Eu tive o prazer de ver apenas em imagens, né? A gente ia na época, até talvez os jovens não vão ter essa oportunidade, não tiveram essa oportunidade e não sabem. Mas a gente ia no cinema nos anos 70, ia cedo para ver o canal 100. Era um canal, era um momento do esporte que mostravam lances especialmente do futebol do Rio e São Paulo, mas o Garrincha, vocês não têm ideia o que esse cara fazia com a bola, o que ele fazia com os adversários. Então esses foram e o Pelé, então o Pelé não, depois do Pelé os outros são jogadores de futebol. O Pelé é o rei. E agora vamos para a última pergunta da entrevista, daí a gente vai à próxima parte da entrevista. A pergunta essa pergunta eu acho que muita gente deve estar querendo fazer pro senhor, já que o senhor é da velha guarda e tal, o senhor gosta, mas eu vou lhe perguntar: qual é o jogador que você mais gosta de ver na atualidade? Na atualidade, Arthur, do Barcelona, do Grêmio, da seleção brasileira. Arthur, pela maneira como ele joga. Ele é um jogador, hoje ele é um jogador completo, né? Ele tem habilidade, ele tem domínio de bola, ele tem visão de jogo, ele joga para frente quando pode, para trás se necessário. Ele domina o jogo todo. Ele é um jogador que transforma a sua equipe numa equipe diferente. Ele faz o time todo jogar. Por quê? Porque ele toca a bola
para um companheiro e já se posiciona para receber essa bola. É um jogador muito inteligente. Talvez hoje ele vai ser, dentro de pouco tempo, vai estar na lista, talvez esse ano de 2019, no final do ano, vai estar na lista dos melhores jogadores do mundo, tenho certeza, pela qualidade, e para mim, o prazer de vê-lo jogar paga qualquer coisa, e vale a pena esperar, porque é só pela televisão que a gente consegue ver mesmo, mas vale a pena esperar o momento em que hoje a seleção entra em campo, ou quando o Barcelona entra em campo e o Arthur está na equipe. Vale a pena esperar o momento de ver ele tocar na bola e fazer com que o time jogue. Ele faz o time todo jogar. Por quê? Porque ele se movimenta tanto que sempre tem alguém livre. Entre esses alguém, ele é um deles. Muito legal. O Arthur, inclusive, para mim, eu também... Eu tenho muita pena de não ter conseguido ver ele jogar na arena, né? Enquanto ele ainda jogava no time, né? Mesmo que eu acredito ainda na volta dele no futuro. Mas se eu puder um dia testemunhar ele jogar tanto no Barcelona ou no time que ele estiver, ficar também muito agradecido. E agora vamos para o momento da cartinha. Para quem não sabe, o momento da cartinha é um momento que eu pego uma cartinha de um baralho que possui uma pergunta sobre o futebol. Daí o convidado responde a pergunta e eu também dou uma resposta também. Então agora vocês vão ver o momento da cartinha. Aqui, olha aí. Quer pegar, Pive, algum dessas? Então vamos pegar aqui. Então vamos para a pergunta, Pive. Que jogador escolheu o momento certo para se aposentar e por quê? Pelé. Pelé, ele foi tão inteligente, ele estava tão à frente dos demais que ele parou no momento em que ele estava no auge. Ninguém viu ele jogar mal. O Pelé nunca jogou mal. O Pelé foi o cara. Talvez, como eu falei antes já, os mais jovens não tiveram essa oportunidade. Mas foi o jogador mais inteligente, porque ele parou exatamente no auge. Foi em 1970, ele foi tricampeão do mundo. A primeira equipe a ser tricampeão do mundo foi o Brasil, no México, e ele disse, não vou jogar mais na seleção. Não. E todos queriam que ele jogasse, parou no Santos, mas depois ele voltou a jogar nos Estados Unidos, no Cosmos, porque tinha um interesse muito grande da mídia mundial para que o futebol dos Estados Unidos, o soccer, crescesse. E o Pelé foi lá e transformou onde ninguém gostava do futebol, lá nos Estados Unidos. Não ninguém, mas talvez 3 ou 4% da população americana gostava do futebol, o soccer, e ele transformou isso, levava multidões aos estádios. Por quê? Ele havia parado no auge no futebol profissional e lá ainda não era um futebol competitivo. E lá ele pôde mostrar todo o seu talento também, né, naquela oportunidade. Mas, para mim, o jogador mais inteligente foi o Pelé. Que legal, Pive. Mais uma história sua aí. Muito, muito obrigado por ter vindo. Eu tenho muitas satisfações aqui também de você ter vindo, porque eu coloquei mais um vídeo. Muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Então, valeu, pessoal. Fui!